Olá, muito boa noite, sejam todas as pessoas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live, mais uma transmissão da Casa e Amor São João Batista, todos os domingos, sempre às 20 horas, aqui nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo YouTube, as nossas transmissões das lives da Casa e Amor São João Batista. Muito obrigado, Margarete Maria Batista, pela presença. Você e todas as pessoas que nos acompanham, seja ao vivo, seja no seu melhor momento de assistir a este vídeo que ficará fixado nas nossas redes sociais. Esse é o seu momento de conexão, de fé com Deus, com a sua espiritualidade, dentro da sua fé, aquela fé que você acredita, independentemente de religião. Religiosidade, fé, é muito além disso, é o seu interior conectando-se com a sua espiritualidade, com Deus, dentro daquele propósito de vida que você acredita. Agradecimentos muito especiais à Casa e Amor São João Batista e Abrigo Luz Escola, a todos os médiuns, irmãos da casa, ao líder administrativo e espiritual, o médium Átila Júnior, as irmãs Viviane Salme e Renata Cossenza. Nós quatro, alternativamente, ministramos as lives de domingo, sempre aqui na Casa e Amor São João Batista. Isabel Alves, seja muito bem-vinda. Roberta Martins. Hoje, domingo, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A independência, que nas redes sociais a gente vê muita piada sobre isso, mas é aquela independência quando o Brasil se desvinculou, deixou de ser colônia de Portugal. Esse é o símbolo, o significado da data de hoje, dia 7 de setembro, independentemente do momento no qual você esteja assistindo essa transmissão, saiba que esse é um momento especial para a sua vida, porque é o momento em que você decidiu se conectar com Deus, com a sua espiritualidade, o exercício de fé. Preparemos o nosso copo de água para que ao longo da nossa transmissão ele vá se fluidificando, sendo fluidificado por Deus e pela espiritualidade, para que ele se transforme em um líquido, um remédio sagrado espiritual, para que ao final dessa transmissão a gente consuma este líquido sagrado e você poderá também compartilhar este líquido com todas as pessoas que estão ao seu redor, na sua família, aí próximo da sua live, da sua transmissão, de onde você estiver assistindo. Prepare o seu copo de água e sempre reze e ore, levantando as suas mãos para a sua geladeira, para a sua carteira, para o seu alimento, para todas as coisas boas dentro da sua casa que você deseja que sejam abençoadas, inclusive as pessoas. Nós estamos nesse exato momento com a seguinte campanha relacionada ao Abrigo Luz Escola. Campanha do amor ao próximo. Use no pulso, leve no coração. Você adquire uma linda e fashion pulseira por apenas R$ 9,90 e 100% do lucro dessas vendas ele é destinado ao Abrigo Luz de Escola, a todas as obras sociais relacionadas ao Abrigo Luz de Escola. Essa campanha foi criada pela empresa de produtos hospitalares ProductMed, através dos seus sócios Roberto e Tiago, e lançada no Dia Mundial da Caridade, o dia 5 de setembro. Você pode adquirir presencialmente na Casa e Amor São João Batista, Rua Aladir de Melo, número 400, Engenho Pequeno, Nova Iguaçu, no Abrigo Luz de Escola, Rua Padre Antônio Vieira, número 472, bairro da Luz, Nova Iguaçu, ou na empresa ProductMed, que fica na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, 402, Posse, Nova Iguaçu. Você pode ainda também ligar para os telefones 97037-2487 ou 2797-3655, ou ainda para a ProductMed, número 979550015, ou ir direto na loja virtual www.productmed.com.br. Vou soletrar PRODUCTMED, ProductMed. Apoio Rotary Clube de Nova Iguaçu. Essa campanha ela é bastante simples, bastante objetiva. Você adquire uma pulseira azul emborrachada, muito bonita, que você poderá usar, mas independentemente da aquisição desse bem, desse produto, o valor que é simbólico de R$ 9,90 é basicamente o custo de produção da pulseira. Esse valor ele será 100% integralmente desse lucro arrecadado revertido para o Abrigo Luz de Escola.
Lúcia Monteiro, seja muito bem-vinda. Elza Olmo, e todas as pessoas que nos assistem, já disse, independentemente de ser ao vivo ou não, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Preparem o seu copo de água e esse é o nosso momento de conexão de fé. Deus abençoe a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas o livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, até a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, até a hora de nossa morte. Amém. Não importa como você reza, mentalize a sua conexão com Deus, com a sua espiritualidade, visualize a luz e com isso você estará no seu exercício prático de fé para que as bênçãos de Deus e da espiritualidade dentro da sua fé, da sua religião, caso você tenha uma, recaiam sobre a sua vida e você seja abençoado, não só neste final de domingo, nesta noite de domingo do dia 7 de setembro, em que nós realizamos essa transmissão ao vivo, assim como por toda a semana que se inicia, por todo o mês de setembro, por toda a sua vida. Marcelo Palmeira, muito obrigado pela gentileza da sua presença, assim como de todas as pessoas aqui presentes. Os vovôs e vovós do Abrigo Luz de Escol necessitam de doações de lenço umedecido, sabão em pó, desinfetante e Presto Barba, que são os aparelhos de depilação, de barbear, independente da marca. Presto Barba é apenas uma das marcas que se popularizou. Então, lenço umedecido, sabão em pó, desinfetante e Presto Barba. Estamos com um estoque muito baixo e os idosos do Abrigo Luz Escola necessitam destas doações no momento, assim como necessitam de doações constantes. Você pode entrar em contato diretamente conosco para saber como doar através dos números que eu já citei. Vou citar mais alguns, é o WhatsApp ou o número de telefone 970372487, 26673437 e o 27973655. Esse último diretamente na secretaria, no escritório administrativo da sede do Abrigo Luz de Escola. Nós sempre iniciamos as nossas transmissões pedindo que todos nós nos unamos em fé para proporcionarmos a paz, porque a paz ela depende única e exclusivamente, inicialmente, de nós, de cada um de nós. Porque não adianta hoje a gente tem, eu sempre toco nesse assunto, né, a informação na palma da mão, cada um de nós é um informador em potencial, porque você tem uma enciclopédia dentro de você, que é a sua história de vida, eu tenho a minha, cada um tem a sua, então todos nós temos as nossas visões de mundo e as nossas opiniões. O que nos une são alguns pontos, por exemplo, estarmos aqui em comunhão com a Casa e Amor São João Batista e com a Abrigo Luz Escola, a nossa fé em Deus, o nosso desejo de bondade e de caridade com as outras pessoas, nos conecta com algum assunto em comum. Por isso nós estamos aqui unidos e quando a gente está unido, a gente irradia uma força muito maior para que as outras pessoas que nos assistam, que nos tenham contato conosco, sejam abençoadas também com aquelas positividades que a gente emana. Jesus Cristo ensinou, através da caridade, que a caridade não é somente a doação material, mas também a benevolência, que é a boa vontade. A boa vontade para com o outro, para com a outra pessoa. Não é somente doar materialmente, mas ter empatia, sorrir e transmitir alento a quem recebe a caridade. Tem gente que, cada um tem a sua vida, né? A gente sabe que a gente vive num mundo bastante corrido, então tem gente que tem a empatia, a intuição, o impulso de fazer a doação e entra lá nas nossas redes sociais, em todas as nossas publicações diárias, nós temos lá
os códigos de Pix. Tem gente que faz um Pix constantemente, eventualmente, de vez em quando, mas a sua visita também é muito importante, porque lá no abrigo Luz de Escola, todos nós sabemos que as pessoas que lá abrigam são idosos, sem vínculo familiar ou com o vínculo familiar interrompido. Temos também algumas pessoas que lá residem ou que lá permanecem algumas horas do seu dia, mas que possuem algum vínculo familiar. Mas grande parte e o propósito maior do abrigo de escola é exatamente abrigar aquelas pessoas, muitas delas inclusive eram moradoras de rua, que não tinham nada, nenhum teto. Seu teto era o céu, apenas. Não tinham família, contato com familiares, eram pessoas já em idade avançada e sem vínculo familiar nenhum. Essa é a função principal do abrigo de escola, abrigar essas pessoas. Mas o sucesso, entre aspas, né, se é que pode se chamar de sucesso, a popularidade do abrigo de escola cresceu tanto que hoje muitas pessoas buscam o abrigo Luz de Escola querendo, né, abrigar os seus idosos lá, mas a função principal é acolher aquelas pessoas que não têm nada, aquelas pessoas totalmente carentes e vulneráveis. Então, a caridade, ela é isso, é você abrir o seu coração para aquelas pessoas que necessitam, sem esperar nada em troca. E não somente doar aquilo que lhe sobra, mas, sobretudo, aquilo que bate no fundo do seu coração. Tem gente que pensa, não vou doar não, porque eu tenho pouco. Não importa, às vezes uma visita sua ao abrigo Luz de Escola, um telefonema de uma palavra de conforto com a pessoa do administrativo que atende o telefone. Ela também é um ser humano igual a você, ela transmite aquela mensagem de paz. De vez em quando nós temos alguns eventos no abrigo Luz de Escola que convidamos o público vai, comparece. E você pode, diariamente, no horário comercial, aproximadamente de 10 horas da manhã até as 16 horas, no abrigo de escola de segunda a sexta, você pode ir lá voluntariamente fazer a sua visita apenas para olhar os velhinhos, ver como funciona, tomar conhecimento de como são as instalações do abrigo de escola, sempre acompanhados os nossos idosos de muitos profissionais, muitos deles se dedicam voluntariamente, sem receber nada para isso. O trabalho voluntário também é um dos princípios aos quais a gente está de portas abertas, então qualquer pessoa que possa doar um minuto, ou uma hora, ou um dia da sua vida para prestar um serviço lá no abrigo de escola, de vez em quando algum eletricista chega lá para fazer uma vistoria voluntária e ajudar numa instalação, um pedreiro, médicos, pessoas ligadas à área da saúde, todas as pessoas são bem-vindas para fazer o seu voluntariado. E isso também é doação. Não é só aquela caridade material. É óbvio que a gente necessita, né, de comida. O abrigo de escola ele necessita de doações constantemente. Por exemplo, fraldas geriátricas sabemos que é de consumo altíssimo. Então existem pessoas que organizam na sua comunidade as suas campanhas, estão sempre nos visitando, levando aqueles donativos que são angariados. Mais do que doar, a presença das pessoas lá são importantíssimos para você conhecer de perto como funciona o abrigo de escola. Infelizmente, nós sabemos que muitas instituições, ao longo do tempo, e enfim, todas as localidades, algumas não são tão bem preparadas assim. O abrigo de escola, além do seu coração puro no sentido de querer realizar a caridade e com seriedade acolher aquelas pessoas idosas carentes que estão lá, ele tem também cercados, né, nesse propósito, pessoas de estimadíssima e ilibada índole do ponto de vista profissional. Então, todas as pessoas que trabalham conosco, sejam os médicos, sejam os advogados, sejam os contadores, o próprio Ministério Público nos visita e contamos com a parceria do Ministério Público, porque o Ministério Público é a lei. Então ele sempre nos fiscaliza, assim como a todas as instituições, é óbvio, temos que estar dentro da lei, então todos os pontos que eventualmente precisam ser ajustados, o abrigo Luz de Escola com prioridade se esforça para que essa estrutura se mantenha viva e funcionando ativamente por um período máximo possível de tempo, para que a gente consiga sempre estar atendendo essas pessoas que já no final da vida necessitam e não tem mais nada. A casa dela é o abrigo Luz de Escola. Então, tudo aquilo que você doa é um centavo a menos que o abrigo Luz de Escola precisa tirar do bolso para
ajudar aquela pessoa que lá se abriga. Então, a gente sabe que tem alguns profissionais que são remunerados, mesmo que essa remuneração seja simbólica, seja abaixo até do valor do salário de mercado, essas pessoas também têm famílias e dedicam suas vidas. Então, quer dizer, independentemente disso, toda e qualquer doação, ela é bem-vinda. Seja 1 quilo de alimento não perecível, seja aquilo que couber no seu bolso. Jesus, ele sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, né, da sociedade que vinha oferecer caridade naquele momento, em algum momento da sua passagem. E ele observou que daquela multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então se aproximou uma viúva muito pobre aos trapos e colocou lá na caixa 2 pequeninas moedas de cobre de pouco valor. Nesse momento, Jesus chamou a si os seus discípulos e declarou: eu afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, diante da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para viver. Então isso é apenas a fé, a benevolência. Você não precisa, obviamente, dar tudo o que você tem, mas quando você doa de coração, não importa se é o pouco, se você só tem dinheiro para comprar 2 pães e o seu coração mandar doar 1, você sobreviveu e você proporcionou a sobrevivência de mais alguém. Então esse sentimento é que é o mais importante. Quando em alguma passagem da Bíblia Jesus expressou que a caridade deveria ser de forma anônima, ele estava se referindo àquele momento histórico onde algumas pessoas tentavam se beneficiar da caridade para se promoverem, por exemplo, politicamente. Esse era o significado histórico daquele momento. Hoje nós sabemos que muitas das pessoas e instituições que nos ajudam também passam por necessidades. Então, no momento atual, contemporâneo em que a gente vive, muitas organizações sociais sobrevivem de modo associativo. Ou seja, o Abrigo de Escola tem muitos amigos que doam e que, consequentemente, necessitam sobreviver também com o seu próprio trabalho, assim como, porque muitos são profissionais, CLT ou são autônomos, assim como com a sua empresa. Então, nada mais justo do que, dentro desse círculo de caridade, a gente viva dentro dele, fazendo com que essa economia circule dentro deste nosso propósito de fé e de caridade. Ou seja, se a gente sabe que a padaria, por exemplo, você está aqui o nome da Arte Pão, que faz inclusive pedidos para que a gente não precise ficar dizendo o nome dela toda hora, mas a Arte Pão semanalmente nos faz doações. E não são doações de alimentos vencidos ou por vencer, não. Alimentos novos que eles produzem para o Abrigo Luz Escola. Então, nada mais justo que, por exemplo, essa empresa, quando a gente pensa em tomar um café da manhã, poxa, já que eu estou próximo aqui nessa região onde eu sei que tem Arte Pão, eu vou lá. Por que eu vou tomar o café aqui, se eu posso tomar ali, daquela empresa que está comungada comigo, com a minha energia de fazer aquele propósito de caridade, de fé que eu sempre faço também? Automaticamente, por causa de um cafezinho, você contribuiu para que aquela empresa continuasse com as suas portas abertas, porque lá por trás da sua administração você não sabe quais são as dificuldades que aquela empresa passa. Às vezes as pessoas olham para uma empresa e falam: mas é uma empresa, mas é a empresa X, às vezes com um nome até famoso, mas todo mundo, guardadas as suas devidas proporções, passam pelos seus momentos de dificuldades, de calo, de aperto, através dos quais a gente precisa, obviamente, nos manter vivos de fé, respirando. A gente não se alimenta todos os dias. O dia que a gente não comer, acordar, trabalhar e de manhã até de noite não tomar sequer um cafezinho, quem é que consegue, né? Eu falo por mim, quem é que consegue de manhã acordar e não tomar um cafezinho para pelo menos se manter vivo, né? Parece que a gente não acordou se não tomou um golinho de café. Imagina se a gente não tomar a refeição da manhã, não almoçar, não tomar o lanche da tarde, para quem toma, não jantar, passar um dia inteiro sem comer nada. No final do dia a gente está estressado, está de mau humor, às vezes até está fraco, às vezes até passa mal. Tem gente que não aguenta biologicamente ficar um dia sem comer. Imagina 2, 3, 4, 5.
Então, esse exercício biológico de vida material que a gente atravessa é também o nosso exercício de espiritualidade. Nós estamos nesse mundo material exatamente para isso, para aprender. Mas não é para aprender a sofrer. O sofrimento nos causa aprendizado, nos fornece o aprendizado. Quem estuda, quem é professor, quem é aluno, sabe. Estudar dói. Às vezes dói no corpo, dói na alma, porque você tem que escrever. Mas é um sacrifício prazeroso, para quem gosta, muitos gostam. Mas é sacrificante. Todo trabalho é sacrificante. Quando você faz aquilo que você ama, quando você trabalha naquela profissão que você ama, você tira férias todos os dias. Porque você não percebe o cansaço. Chega no final do dia, você desaba, desmaia na cama para dormir, mas feliz. Não tem recompensa maior. Mas é óbvio que nem todos nós podemos ou temos a possibilidade de fazer isso, de trabalhar com o que a gente ama. Então, em paralelo às nossas vidas, a gente, óbvio, precisa trabalhar para sobreviver, para nos sustentarmos, né, materialmente falando, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Em paralelo, a gente busca os nossos subterfúgios de prazer e de satisfação. São as horas de lazer e são também as horas nas quais a gente se dedica à nossa fé. A nossa fé é que nos mantém vivos, é que nos faz levantar todos os dias de manhã da cama para ajudar a nós mesmos e aqueles que amamos, nossos familiares, nossos amigos, a sociedade. Então, dentro desse círculo, é normal, é natural que a gente se atraia por pessoas que se interessam por coisas parecidas com aquelas que a gente se interessa, pessoas parecidas com a gente, que torcem para o mesmo time, que frequenta a mesma instituição religiosa, que também comunga com o fato de adorar a Deus, de realizar a caridade. Então, os opostos se atraem, entre aspas, mas os iguais também se atraem. Então, é dentro desse círculo, os opostos se atraem porque nós, como seres humanos, somos iguais em essência. Mas é óbvio, cada um tem a sua personalidade, somos diferentes, cada um tem a sua experiência de vida, a sua biologia diferente, mas somos seres humanos, somos da mesma espécie. Então estamos aqui no mundo material em exercício de aprendizado para que a gente evolua e quem sabe um dia, quando nós estivermos mais no plano material, não tenhamos a necessidade de retornar para cá para continuarmos a aprender. Antigamente, na minha época, para se passar de ano na escola, tinha que fazer várias provas e obter uma determinada média e passar para a série seguinte. Senão, repetia de ano. Tinham alunos que cursavam a mesma série 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque não passavam nas provas. Quando cismavam de estudar, eles aprendiam, mesmo com dor, mas aprendiam, passavam, e aí evoluíam de série. Hoje, o mundo evolui, o mundo muda, os alunos, eles, pela idade, né, eles entram numa determinada idade lá no CA, que antigamente se chamava de CA, né, na pré-escola, e vão até a última série, enfim, sendo aprovados automaticamente. Aí, obviamente, para entrarem no curso superior, precisam passar por uma peneira, que é o vestibular, que é o Enem. Algumas universidades têm os seus vestibulares específicos. Então, se você não passar na prova, não entra. Assim como no concurso público de trabalho. Por que existem essas provas? Porque é um número determinado de vagas e um número muito maior de pessoas querendo entrar. Então, esse é o critério que a sociedade adotou, fazer a prova. Depois que você entra, você se aperfeiçoa. Nesse nosso círculo virtuoso é que se faz a caridade, sustentando-nos uns aos outros, sustentando-nos em todos os sentidos, inclusive materialmente e espiritualmente, porque, como eu disse aqui, como eu citei, a Productimed lançou essa campanha com, inclusive, o custo de produção sendo distribuído para o Abrigo Luz Escola. Então, ao mesmo tempo em que você, pessoa física, talvez não precise de produtos hospitalares, mas você talvez tenha uma empresa que precise. Então, a Productimed, veja bem, ela não está, o seu trabalho, via de regra, não é destinado ao público comum específico, mas ao revendedor, que de repente tem um negócio. Então, quando você precisar de um produto, você vai, nesse segmento, você talvez se lembre, poxa, a Productimed é uma empresa que ajudou ao Abrigo Luz Escola, que ela lançou uma campanha
através da qual, na venda de um valor, através de um valor simbólico de R$ 9,90, adquirindo uma pulseira, ela ajudou muito o Abrigo do Skol. Ao final dessa campanha, dentro desse mês de setembro, no final, que é o mês da caridade de setembro, o nosso líder administrativo e espiritual, Átila Júnior, ele realizará, através das redes sociais do Abrigo do Skol, uma live de prestação de contas, como ele regularmente realiza, ao vivo ali, tete a tete, informando sobre essa campanha, tudo que foi vendido, tudo que foi arrecadado, para onde será destinado. Tudo no Abrigo do Skol é feito às claras. E todas as pessoas que querem ir lá, podem ir lá. Pode, inclusive, pedir o livro administrativo lá, administração, para tomar conhecimento. É tudo às claras. Assim é também com o Ministério Público. O Ministério Público quer saber tudo o que está acontecendo e o Abrigo do Skol fornece. Por quê? Porque quem faz a coisa certa não tem que temer. Se errou por descuido, não é porque quis errar. Conserta o erro. É simples assim. Na vida é assim. Errar com o nosso ser humano, com o nosso semelhante, também acontece. Então, qual é a atitude simples, que para muitos é uma barreira? Ir lá, diante de quem você errou, e pedir desculpas. É simples. Quando você tem a boa intenção, você não tem culpa. Às vezes você peca, né, porque errou, cometeu um erro acidental e causou prejuízo a terceiros. Você vai lá e repara o seu erro. Na justiça é assim. Muito se fala, né, quando a gente vê aí algumas situações jurídicas sendo veiculadas de forma bem abreviada na mídia, a gente pensa, poxa, mas ele não foi preso. Mas a pena jurídica, ela não é só a prisão. Não tem nem lugar para todo mundo na cadeia. A pena é pecuniária também. Tem pessoas que são condenadas, não vão para a cadeia por uma série de atenuantes e de circunstâncias, mas elas são condenadas também a pagar multa, a indenizar aquela pessoa que foi prejudicada. Isso a imprensa não mostra, via de regra, mas está lá no processo. Isso é o que acontece. Toda condenação ela é, sobretudo, pecuniária, em dinheiro. Então quem perde sempre perde dinheiro. Óbvio que aquela pessoa paupérrima, que não tem né, pagar dinheiro para pagar, ela fica devendo, mas ela é condenada a pagar. E quem é condenado a pagar, que tem bens, os seus bens ficam restritos, sem poder serem negociados durante aquele período do processo, para que aqueles bens, inclusive dinheiro em conta bancária, pague em caso de perda naquele processo. Então o mundo jurídico é bastante complexo, mas quase ninguém fica sabendo que quando todo mundo que perde no universo jurídico, perde também dinheiro. Então, mas ninguém quer perder. Então, para que correr o risco de perder e de tomar prejuízo quando a coisa mais simples e fácil do mundo é acertar, é ter a boa intenção? Por que alguém se organiza para cometer crimes quando a organização para realizar uma atividade lícita, empresarial, por exemplo, ela dá o mesmo trabalho, obtém o mesmo lucro, o mesmo retorno? Talvez num espaço maior de tempo, não importa, mas você vai dormir tranquilo. Não vai ter a polícia atrás de você. Não vai ter a sociedade te recriminando. Porque a pior coisa que pode existir para um ser humano é passar por um processo jurídico na área criminal, na área penal. Por exemplo. Por quê? Porque mesmo que ele seja declarado no processo inocente, ninguém dirá que ele é inocente, a não ser ele mesmo. Mas todo mundo dirá que ele foi processado criminalmente. E a sociedade, infelizmente, por preconceito, não perdoa. Quem sofre um processo, eu digo isso porque eu convivo no universo jurídico, quem sofre um processo, ele é, entre aspas, e muitas das vezes, condenado pela própria sociedade, fica com aquela marca na testa, processado, como se fosse um crime. Não, qualquer um de nós aqui, seres cidadãos comuns, podemos ser processados por qualquer coisa. Até por xingar a outra pessoa, coisa que muitas pessoas fazem em comentários de redes sociais, por exemplo, sem perceber que estão cometendo um crime. Então, a justiça ela só funciona quando provocada. Alguém tem que ir lá processar alguém. Muitas pessoas dizem, mas ninguém faz nada. Não, ninguém, no universo jurídico ninguém vai fazer nada se você não for lá pedir para que a justiça faça alguma coisa. Então tem que ir lá pedir. Dá trabalho? Dá.
Na rede social é mais fácil, né? Eu vou xingar aqui e pronto, resolvi. Não, você só desabafou, mas deixou rastros, às vezes, de um crime que pode prejudicar. Então, muito cuidado com a síndrome do dedo nervoso. Faça a síndrome do dedo nervoso florescer através da caridade. Quando você clica nesse vídeo para compartilhar, para marcar uma pessoa que você conhece que necessita de ter conexão espiritual com Deus, de ativar coisas boas, positivas. Inclusive, a Casa e Amor São João Batista do Abrigo de Escola estão com as portas abertas, como eu já disse, para receber todas as pessoas em visitas e para orientações também. Qualquer tipo de orientação que esteja ao nosso alcance. Em tudo aquilo que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então, a Casa e Amor São João Batista fica na rua Ladir de Melo, número 400, em Pequeno, Nova Iguaçu. No telefone 97037-2487 ou 2667-3437. O Abrigo Luz de Escola, você sabe, fica na rua Padre Antônio Vieira, 472, bairro da Luz, Nova Iguaçu. Ali pertinho do Shopping da Pedreira e da Via Light. Os nossos Pix, eles estão sempre presentes em todas as nossas publicações na Casa Amor São João Batista e Abrigo de Escola. Somos uma casa que principalmente trabalha com a caridade. A Casa é Amor São João Batista tem amor no nome, não é à toa. Amor é o seu objetivo de vida. O amor fraterno, o amor ao próximo. Por isso, a administração da Casa e Amor São João Batista, através do seu líder administrativo e espiritual, o Médium Átila Júnior, aceitou a proposta que lhe foi apresentada de assumir, de trabalhar pelo Abrigo de Escola, que naquela ocasião passava por dificuldades. Átila Júnior, com a sua competência, sobretudo do coração, a sua boa-fé, também foi aprendendo como acertar. A gente aprende como acertar diariamente. O mais importante está aqui, está no coração. É a boa-fé, é a boa índole. Não importa que você não saiba, você aprende. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, por intuição, por osmose. Se alguém disser para você, vai ali e bate naquela pessoa, é óbvio que você não vai bater. Por que você vai bater? Mas eu te dou R$500. Não, você está vendendo seu serviço para cometer um crime, não faça isso. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, por intuição. Quando você quer fazer o certo, mas não sabe como, você aprende. Peça orientação para quem saiba. Infelizmente, para o erro, né, para as coisas que não são positivas, as pessoas até no palpite te ajudam. Você nem pediu ajuda, mas a pessoa vai lá, faz assim, faz assado. Por quê? Porque ninguém tem responsabilidade com a sua vida. A sua vida é responsabilidade sua. Tudo o que você faz de bom e o sucesso que você alcança, depois que você está brilhando, aparece um monte de gente, aquelas que te enxergam brilhando, né? Para bater nas suas costas e dizer, tá vendo? Olha, lembra que eu te ajudei naquela época? Todo mundo quer ser o seu papagaio de pirata na selfie. Para dizer, eu te ajudei, porque querem um pouco do seu brilho, querem um pouco do seu ouro. Infelizmente, é assim o ser humano. Mas quando você cai, quando você está no chão, quando alguém te xingou por algo que você nem fez, é difícil, né? Ter alguma pessoa para chegar perto de você, te dar as mãos, te levantar e sair na foto junto com você ali, sujo. Mas todos nós somos seres humanos. Lembre-se do exemplo de Jesus. Há quem diga que se Jesus aparecesse vivo hoje, no meio das pessoas na contemporaneidade, ele seria assassinado novamente, como foi na cruz. Será que a sociedade está preparada para receber Jesus de carne e osso vivo aqui presente entre nós? O paraíso, né, algo entre aspas, lá longe, mas será? Qual foi o exemplo que ele nos deu? Ele não conviveu com os ricos, com as pessoas do ouro, ele conviveu com os pobres, com as prostitutas, com os mendigos, ajudando aquelas pessoas que eram as mais necessitadas e pedindo para que quem pudesse materialmente ajudar, ajudasse. Esse é o maior legado. Nesta nossa live de 7 de setembro de 2025, dia da independência do Brasil, a data em que celebramos a independência do Brasil, quando o país se tornou objetivamente independente de Portugal, deixou de ser colônia e passou a ser um país
soberano, tomando conta do seu umbigo e do seu próprio destino. E estamos ainda aprendendo, né? Tem só 200 anos aproximadamente, então a gente aprende. Parece que foi ontem. Tem gente aí que já ouviu falar em pessoas que estão vivas com 100 anos de idade. São poucas, mas tem. Então, quer dizer, é possível viver 100 anos? É. Então, a gente está falando de 200 anos que o Brasil se tornou independente. Então, a gente está aprendendo ainda a conviver com a democracia, com a diversidade, com os preconceitos. Já tivemos muitas coisas que foram ruins no passado do Brasil e que aprendemos com ela para que o nosso cotidiano pudesse ser melhor. Tem muitas coisas que às vezes a gente tropeça hoje aqui e fala, poxa, mas como é que o ser humano é capaz disso? A gente aprende o tempo inteiro. Nós estamos aqui no planeta exatamente para isso, para termos lições práticas de vida e evoluirmos. O mais importante está aí, ó, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro daquilo que você quer. Não só para você, mas através de como você adquire, honestamente, colocando a cabeça no seu travesseiro e dormindo em paz com você e com os outros, sem se preocupar com erros que você eventualmente possa ter cometido. Porque quando você quer acertar, intuitivamente você vai lá e faz a coisa certa. Aos olhos de Deus, no caderninho de Deus da espiritualidade, ele está lá anotando créditos, bônus para você, para que um dia, quando estivermos na luz celestial, sejamos contemplados com coisas maiores e com missões maiores de auxiliarmos aqueles que aqui no plano terreno ficarão. O amor fraterno, o amor ao próximo, esse é o maior ensinamento, é a maior missão do ser humano aqui na Terra. Temos alguns recados importantíssimos. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo, não reclamem, é que sempre que a minha filha canina ouve a minha voz, ela fica me chamando para brincar com ela. Daqui a pouco ela para. Ou depois da live, eu vou lá brincar com ela, aí ela para de latir. Ela quer participar da live. Na primeira live que eu fiz aqui em 2020, ela participou, esteve comigo aqui no meu colo. Talvez vocês achem esse vídeo aí. É um Afghan Hound que em pé fica quase do meu tamanho. Ela quase não coube aqui no meu colo, no celular, na primeira live. Porque existe um propósito também, que é a cirurgia espiritual à distância para animais, que a Casa Amor São João Batista realiza. Nós temos esses avisos aqui, ó. A campanha do Amor ao Próximo, eu já citei, você adquirindo por R$ 9,90 a pulseira, entrando em contato direto com a Abrigo Luz Escola ou com a Casa Amor São Batista, você estará contribuindo, fazendo uma caridade, e 100% desse lucro arrecadado será destinado às obras de caridade do Abrigo Luz de Escola. O apoio dessa importante campanha criada e desenvolvida pela ProductMed é do Rotary Club de Nova Iguaçu. Nesse momento, os nossos vovôs e vovós do Abrigo dos Escola necessitam de doações de lenço umedecido, sabão em pó, desinfetante e Presto Barba. Estoque muito baixo. São doações constantes, né, que o Abrigo dos Escola necessita. Entre em contato conosco para se informar melhor. Live todos os domingos, às 20 horas, Facebook, Instagram e também disponível no YouTube. Segundas e terças-feiras, a partir das 18 horas, cirurgia espiritual com palestras, passes e sessões de cura. Lá na rua Ladir de Melo, número 400, em Rio Pequeno, Nova Iguaçu. A casa abre às 15 horas e o atendimento é por ordem de chegada e permanência na casa. Cirurgia espiritual para animais à distância. Concentração coletiva em preces para a saúde e bem-estar de todos os animais, todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto. Se desejarem, entre em contato com a Casa Amor São João Batista, porque informando todos os dados do animal e do seu tutor, porque de acordo com o caso, pode ser agendada uma visita do seu tutor com o animal, para que o animal seja atendido presencialmente lá na Casa Amor São João Batista, pelos médicos do plano espiritual, os veterinários do plano espiritual. Cartas ciganas e búzios. Ligue e agende sua consulta pessoal personalizada para você ficar frente a frente com a espiritualidade que te orientará e te informará sobre o momento atual e futuro da sua vida. Você deve agendar previamente
através do telefone ou WhatsApp 97037-2487. Lá no YouTube, é importante que você se inscreva no canal da Casa e Amor São João Batista no YouTube. É o @Casa e Amor São João Batista. É só clicar lá, clicar em seguir e clicar também no sininho para você receber notificações sempre que houver publicações novas da Casa e Amor São João Batista e Abrigo Luz de Escola lá. Inclusive o podcast Quebrando o Tabu, que quando ele é lançado, o programa na íntegra, com 1 hora aproximadamente de duração, com a entrevista dos nossos convidados especiais, ele fica disponibilizado lá. Nas redes sociais a gente publica também a íntegra, mas publica muito mais alguns desses recortes. E se você quiser participar, ser entrevistado lá no podcast Quebrando Tabu, entre em contato através dos números citados da Casa e Amor São João Batista, converse com o nosso líder administrativo espiritual, o presidente da Casa e Amor São João Batista, Abrigo de Escola, Átila Júnior, que é o apresentador do programa Quebrando o Tabu com Átila Júnior. Consultas grátis de Umbanda com entidades de luz. Todas as quintas-feiras, sempre às 20 horas. É só chegar. Cada semana, uma entidade de luz diferente. Na próxima quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, às 20 horas, consultas com entidades de luz, Exu e Pombagira. Você já sabe, a Casa e Amor São João Batista fica na rua Aladir de Melo, número 400, em Engenho Pequeno, e abre às 15 horas, consultas por ordem de chegada. Seja voluntário ou voluntária no Abrigo Luz de Escola, em qualquer área de atuação. Entre em contato conosco e saiba como estar lá presencialmente para contribuir voluntariamente com alguma atividade, alguma tarefa, até mesmo contando histórias para o nosso vovô. Nós temos idosos, aposentados, que ficam em casa lá curtindo a sua aposentadoria com a sua família, mas em alguma hora vaga, vai lá no Abrigo Luz de Escola e compartilha suas histórias de vida, joga dama, enfim, entretém os nossos idosos com atividades através das quais eles, os idosos que residem no Abrigo Luz de Escola, ficam maravilhosamente encantados. É uma forma de doação também, o seu tempo, a doação do voluntariado. Necessitamos de doações constantes e também que você compartilhe esta live, este conteúdo, porque ela poderá chegar a quem de fato necessita, precisa receber orientações. E se algumas das orientações do acalento que você necessita ou que você esperava não está contido nesse vídeo aqui agora, entre em contato conosco. Nós podemos te receber pessoalmente para uma conversa ou até mesmo através do telefone, do WhatsApp, nos contatos que eu já citei com a Casa e Amor São João Batista. Somos dedicados à caridade e à fé. Nosso objetivo é ajudar ao próximo, ao ser humano, a você. Obrigado, Selma Almeida, Rosilane Santos. Muito obrigado a todas as pessoas que nos assistem ao vivo nesta noite de domingo, dia 7 de setembro de 2025, ou através de qualquer que seja o momento em que você esteja novamente assistindo este vídeo gravado, porque as nossas lives são atemporais. É através do momento em que você estiver assistindo que você estará ativando a sua conexão com Deus dentro da sua fé, aquela fé que você acredita. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dê forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Coloque no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, a todos os que ainda não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Nos deixe beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, nos ajude em nosso progresso, para que possamos subir até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, assim é, assim será, assim está feito. Muito obrigado também a Margarida Passos e a todas as pessoas que nos assistiram, que nos assistem e que compartilham este vídeo, este conteúdo, ou que também marcam pessoas, outros nomes aqui, através dos quais estejam necessitando da intercessão celestial, aquelas pessoas que você acha que necessita de uma intercessão, que você deseja que a espiritualidade interceda através de, pontualmente, alguma necessidade pela qual ela passa, coloque aqui o nome ou os dados iniciais dessa pessoa, ou entre em contato conosco na Casa de Amor São João Batista, para que possamos colocar o nome dessa pessoa nas nossas cestas, as informações dessa pessoa nas nossas cestas de orações. E nos procure, estamos de braços abertos para te atender, para te ajudar através da caridade e da fé. Neste momento, você que preparou o seu copo de água no início dessa transmissão, pode consumir este líquido sagrado que já se transformou ao longo dessa transmissão, através da fluidificação espiritual, em um líquido sagrado espiritual que fará muito bem para o seu corpo espiritual, para o seu corpo mediúnico, para o seu corpo físico. Compartilhe também com o seu pet, com algumas pessoas da sua família. Deus te abençoe. Que esta final noite de 7 de setembro, domingo de 2025, seja abençoadíssima para você, para a sua vida. Que esta semana que se inicia seja maravilhosa, sobre as bênçãos de Deus e de toda a espiritualidade, tomando conta de você e daqueles que você ama, da sua vida, da sua casa, para que tudo prospere mais ainda do que já prosperou até o presente momento na sua vida e na sua casa. Que ao longo deste mês de setembro, você possa ser uma pessoa melhor e mais feliz e receber muitas e mais bênçãos de Deus e da espiritualidade. Neste resto de ano, que já estamos nos encaminhando para o final, lá em São Paulo já colocaram os enfeites de Natal à venda, então daqui a pouco já é Natal. Enfim, estamos nos encaminhando, não parece, mas daqui a pouco estamos aí no final do ano. Que esse final de ano de 2025 seja maravilhosamente próspero e abençoado para você, assim como em todos os instantes e em todos os momentos na sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esta live, compartilhe essa transmissão. Que Deus e toda a espiritualidade te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, rica e maravilhosamente, abundantemente, materialmente e espiritualmente, para você e para todas as pessoas a quem você ama. Muito obrigado pela sua presença, seja no momento ao vivo, seja no momento que você estiver reprisando, assistindo, assista quantas vezes você quiser esse e todos os conteúdos das outras lives que estão fixados na linha do tempo da Casa é Amor São João Batista, assim como lá no YouTube, @Casa é Amor São João Batista. Muito obrigado, Deus te abençoe, ótima noite, ótima semana. Um beijo no seu coração, eu te amo.